Saudações, família. Estamos diretamente aqui, juntos, do estúdio HR6 e para mais uma jornada em que nós possamos nos inspirar, ascensionar, ampliar a nossa consciência juntos. Que você receba informações, e em especial que o teu coração seja tocado porque nós vamos construir juntos. E que as boas vibrações, as vibrações de quem deseja crescer juntos, que vem através de você, também nos toque. Hoje nós vamos receber alguém que nasceu no dia 22 de junho de 1946, Pouso Alto, Minas Gerais. Depois disso, quase se tornou um padre. Perdemos um padre e ganhamos um médico. Se formou em medicina, mestrado e doutorado em cardiologia, foi até os Estados Unidos, fez um pós-doutorado e, além desse currículo maravilhoso, foi se transformando numa pessoa muito inspiradora. Além de toda essa jornada, trouxe o INAP, uma das mais importantes sedes, um dos mais importantes institutos de PNL do Brasil. Com vocês, senhoras e senhores, Jairo Mancilha. Jairo, uma alegria, uma honra, um privilégio ter você, não só fisicamente aqui, mas ter você de coração aqui. Depois de toda essa caminhada, há poucos dias fizestes 79 anos. Como é para ti o sentir agora? Eu estou me sentindo bem, mais tranquilo, né? Já rodei um bocado na vida, andei um bocado, né? Então a gente vai aprendendo a viver mais presente, se perdoar os outros e tocando em frente. Então eu estou numa fase de vida, menos estresse na vida, mas vivendo mais tranquilo. Basicamente isso aqui. O Jairo é um profundo conhecedor e amante da poesia de Guimarães Rosa. Quem é Deus para ti aos 79 anos? Deus para mim é um princípio criador universal que está em tudo e tudo está nele. Então eu acredito que nós somos seres espirituais, teremos uma experiência humana, nós temos Deus dentro, né? Então para mim, e Deus não quer ser adorado, ele quer ser vivenciado, experienciado. Ele quer experienciar-se através do ser humano. Então, para mim, hoje em dia, um dos principais focos na vida é viver mais conectado comigo mesmo, com Deus, né? com essa inteligência universal. Quando Guimarães Rosa estava pensando no Grande Sertão Veredas, ele escreveu um rascunho no início, chamou Veredas Mortas. E nesse livro está escrito, em vez de o real, Deus não está na saída nem na chegada. Ele está junto da gente no meio da travessia. Então, o real pegou uma maneira. Deus é o real, é a realidade. Respondendo a pergunta sobre Deus. E o que na tua vida diária, na tua vida prática, quais são os momentos em que tu te sentes, digamos, solitário de Deus? Ou seja, o que eu quero te perguntar? Quais são os momentos onde a tua mente te leva para alguma angústia e fica um pouco mais difícil esta consciência de que tu e Deus, todos nós somos uma unidade? Quando o estresse, muito estímulo mental, eu esqueço de mim, saio do corpo e vou para a cabeça. Para mim, a mente
são pensamentos, essa voz na cabeça. Isso é a mente, ou o nosso ego, ou o nosso falso eu. Então, quando eu saio do coração e venho para a cabeça, no sentido assim de ficar pensando demais, eu perco essa conexão. Mas um dos meus propósitos na vida é viver conectado com esse silêncio dentro, né? E com essa conexão com algo maior dentro de mim, que a gente chama de Deus, mas não dá para entendermos com a nossa mente. Então, o estresse, muita ansiedade, às vezes, me tira disso aí. Mas a minha busca é viver mais presença, mais conexão com esse silêncio dentro. Que esse ser dentro de mim, que sou eu mesmo, conectado com algo, com a totalidade. E, Jairo, nós estamos aqui nesse podcast de trazer a humanidade de todos nós, né? Qual é o sofrimento mental ou emocional que mais tem te tocado nos últimos meses, dias? Relacionamentos, né? Que mais? Preocupação ainda, às vezes, que eu tenho uma empresa. Mas eu estou cada dia buscando mais viver mais presente. Porque para mim, presença, essa conexão dentro, com o coração, com o ser. Mas eu, muitas vezes durante o dia, eu estou na mente, estou na voz na cabeça. Então, silenciar um pouco essa voz na cabeça, para poder vir para o silêncio dentro. Mas eu realmente ainda estou longe de onde eu quero chegar, no sentido de viver mais presente, mais conectado com a essência, né? Com esse Deus dentro. Mas eu ainda escapo muito, ainda. Eu não posso perder essa oportunidade de fazer uma pergunta que às vezes está no inconsciente coletivo de muitas pessoas. Como é para um médico sentir e demonstrar o que sente? É um aprendizado. Porque a gente, como médico, às vezes, no início, né, a gente se defende um pouquinho, se coloca, às vezes, um pouco acima do cliente, né? E aí a gente, com o tempo, vai percebendo que nós somos iguais, entendeu? Não tem, se é médico ou é operário, nós somos seres humanos. E seres humanos somos todos iguais, somos irmãos, né? Então uma coisa importante que eu aprendi na vida estou aprendendo na vida, melhor, aprendi. Eu aprender a viver é que é o viver mesmo, né? Então, e vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. Então, eu estou aprendendo. É viver com mais humildade. Humildade no sentido assim de não sou maior do que ninguém, nem menor. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Mas aí, no começo da medicina, a gente fica meio orgulhoso, acha que não é verdade, mas com o correr da vida, né, a gente vai aprendendo e vai introjetando. Eu estou no processo de introjeção ainda, estou na jornada. E a vida é a jornada, estou na travessia, né? Então, basicamente isso aí. Eu não me sinto ainda tenho ainda que interiorizar mais. Ainda vivo um pouco com a voz na cabeça ainda, identificado. Jairo, você nasceu em Pozo Alto, a uns 700 quilômetros de onde nasceu Guimarães Rosa? Isso, 700 quilômetros. Mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. De que forma Guimarães Rosa inspira você a partir desta parte do caminho? A partir dos teus 79 anos. Quantos anos de medicina? Eu estou com 51 anos de medicina. Okay. Vou fazer 51 esse ano. 50 anos. Ano passado foi 50 anos. E Guimarães Rosa me inspirou o seguinte. Indo um pouco para trás. Eu fui criado em fazenda, na década de 50, né? A minha mãe era muito religiosa. E tinha aquele Deus que ficava vigiando a gente, aquele Deus bravo.
entendeu? E o demônio. Então eu fui criado com um cristianismo muito antigo, antes do Concílio Vaticano II. E aquilo ali, não me sentia bem com aquilo. Fui para o seminário, acabei aprendendo, né, e vivendo aquilo lá. Depois que eu saí do seminário e fui fazer medicina, de alguma maneira eu me afastei um pouco daquela religião antiga, cristianismo antigo. Lá para meus 35, 40 anos, eu comecei a voltar. E o Guimarães Rosa foi uma das pessoas que me estimulou isso, a voltar para a espiritualidade. Porque o Grande Sertão Veredas, ele tem... Guimarães Rosa foi um místico. Ele era médico, diplomata, poeta e místico. A filha dele declara, né, numa das entrevistas, que meu pai era um grande místico. Exatamente. Então, o místico é essa pessoa que vive com Deus dentro, não só com Deus fora. Depois fiz vários retiros, né? E hoje estou muito na linha mais mística do cristianismo. Porque Cristo foi um místico. Eu e o Pai somos um. Entendeu? Então, Deus é espírito. Como é que você reza? Fecha a porta do quarto em silêncio. E Deus que... Então, essa conexão silenciosa com Deus que eu estou buscando e estou vivenciando. Para mim, então, Guimarães Rosa foi um estímulo para mim voltar para o cristianismo que eu acho mais autêntico, na minha percepção. Entendeu? Você se conecta com a sua missão através, em especial, do coração, né? Literalmente, você faz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e serve essas pessoas através do coração. Como é que você sente essa questão da espiritualidade e do sentir? Para mim, o propósito primário do ser humano, mais importante, primário, é descobrir quem ele é, quem nós somos. Tá? E depois, o propósito secundário é você ganhar dinheiro, criar uma família, é externo. O propósito primário é interno. E não existe felicidade se você não encontrar esse propósito primário. Então, o autoconhecimento, essa conexão interna com a gente mesmo, é a coisa mais importante. Felicidade é isso. Buscar felicidade, ganhar dinheiro, ter sucesso, isso aí é uma fase da vida. Inclusive, os indianos, eles dividem a vida em 4 períodos. Dos 0 aos 25 anos, a área de aprendizagem. Dos 25 aos 50, sucesso e fama. Família, ganhar dinheiro. Dos 25 aos 75, é você retribuir. 75 em diante é você vir para dentro. Espiritualidade. Então, eu estou nessa fase de vida, agora estou com 79 anos de idade, eu estou focado mais nessa fase interna de conexão comigo mesmo, com Deus. É um processo de vida. Eu acho que todo mundo, quase todo mundo, se for deixar naturalmente evoluir a consciência, vai chegar nisso. É natural isso aí. Hoje em dia não me interessa mais ter fama, sucesso. Isso aí para mim não diz nada. Para mim diz minha paz de espírito, alegria. E essa conexão interna. O externo, estou vivendo, é importante, né? Mas eu estou muito mais focado hoje nessa conexão interna do que ela no passado. Fui muito focado em dinheiro, sucesso, ser famoso. Hoje em dia, para mim, isso aí diz muito pouco. Jairo, e no meio dessa caminhada surgiu o INAP. Isso. Né? Como é que você vê, já que nós sabemos que uma empresa sempre é influenciada pelo momento da consciência de quem a fundou, como é que você vê todas as suas mudanças sendo refletidas no INAP? Boa pergunta. Quando eu criei o INAP, a minha visão é ser o maior instituto do Brasil. INAP. Tá? Depois fui evoluindo. Hoje, nem tem missão e visão, tem um propósito. O propósito do INAP é contribuir para elevar o nível de consciência das pessoas. Esse é o propósito. Por que o INAP existe? Para contribuir para elevar o nível de consciência das pessoas. Isso só temos 5 valores. O primeiro valor do INAP é integridade. O segundo valor é inovação, criando coisas novas.
Terceiro, gentileza. Quarto, presença. E quinto, ter uma atitude amorosa com as pessoas. Então eu comecei, sucesso, maior atitude do Brasil, hoje estou buscando contribuir para elevar o nível de consciência das pessoas. E eu descobri que esses propósitos, esses valores são meus valores. Eu fui passando. Então a gente evolui na vida, entendeu? No início era sucesso, ser famoso. Hoje em dia já é mais uma contribuição para elevar o nível de consciência das pessoas. Então essa é uma evolução natural. E os livros também chegaram ao longo do caminho, né? Chegaram ao longo dos caminhos. Por exemplo, este livro aqui, teu último livro, A Travessia, né? As Sabedorias de Guimarães Rosa, né? Escrito por você e por um jovem advogado. Jovem advogado. Nós pegamos... detalhe, eu li o Grande Sertão Veredas umas 5 vezes, lia toda a obra de Guimarães Rosa. E aí eu comecei nas minhas palestras citar frases de Guimarães Rosa. E aí uns colegas, uns amigos falaram, por que você não escreve um livro sobre Guimarães Rosa? Aí eu escrevi o título de capítulos, 15 capítulos, e engavetei o projeto. Uns 15, 20 anos depois, ano passado, um jovem advogado do Paraná, acho que é de Londrina, Antônio Neto, ele me ligou, falou, eu vi um vídeo seu sobre Guimarães Rosa, vi também uma live com a filha de Guimarães Rosa, Vilma Guimarães Rosa, eu gostaria de conhecer você. Eu falei, tá bom. Aí encontramos em Curitiba, fomos tomar um café, batemos um papo, ele é um fã de Guimarães Rosa também. E depois, aí quando eu voltei, né, hoje em dia eu estou morando em Sinop, no Mato Grosso. E aí eu liguei para ele e convidei ele. Que tal você escrever, você também ser um coautor, escrever junto? Nós colocamos os mesmos títulos e você vê a sua visão de jovem advogado e a minha visão de um médico sênior. Escrevemos o livro juntos, entendeu? E, então, foi bem interessante. Foi um projeto que eu tinha há longo tempo atrás, que foi engavetado, que depois ressurgiu. E tem um mês esse livro foi publicado. Né? E essa obra, qual o efeito que ela tem em você? Para mim foi um momento de reflexão, né? E de conviver mais com a sabedoria e a espiritualidade de Guimarães Rosa. Tá? Porque a minha parte desse livro, a minha visão, é muito focada no autoconhecimento, na sabedoria e também na espiritualidade de Guimarães Rosa, que também é espiritualidade mística do Guimarães Rosa, cristã mística, né? Então, para mim, foi um momento de reflexão e foi bacana, porque eu tive um momento de reflexão, escrevendo, dando para amigos corrigirem, darem opiniões, né? E corrigir o português, porque às vezes... E aí saiu o livro e foi muito bacana. E os capítulos, primeiro capítulo, o real, segundo, o amor, terceiro, Deus, depois vai, liberdade, felicidade, julgamento e perdão, medo, o diabo, o sertão, o viver, amizade. Então, são 15 capítulos desse livro, entendeu? E, realmente, o que está aí, eu busco viver. Nem sempre, como somos seres falíveis, né? Mas eu estou buscando viver o que está aí, entendeu? O que eu escrevi aí. Jairo, quem sabe uma das características do místico é a consciência de unidade. Isso. Não viver tão norteado por aquilo que separa. E obviamente que nós estamos falando de vida e morte. Isso. Como é para você estas duas palavras? Vida e morte, né? Uma coisa que eu acho que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E quanto mais eu me introjeto e volto mais para dentro, para o ser, eu estou
estou perdendo o medo da morte. Lógico que eu não quero morrer agora, mas eu acho que a morte, nós somos como Deus nos criou. Se você morresse agora, qual é o seu medo? Eu acho que não teria muito pouco medo. O medo é do desconhecido, né, que é normal. Mas aí, lembra de uma frase do Saint-Exupéry: só o desconhecido amedronta o homem, mas uma vez enfrentado, ele deixa de ser desconhecido. É o desconhecido. Não, porque a gente, no meu cristianismo antigo, medo de ir para o inferno, da minha mãe falar assim, vai para o inferno. Isso aí tudo é passado, entendeu? Então, hoje em dia, para mim, eu acho que a morte vai ser uma conexão com a totalidade. Com Deus, como posso dizer o termo, né? Mas, lógico, a gente quer... Estamos daí para frente, tem muito caminho, tem caminho ainda pela frente, né? Mas tudo tem sua vez, a sua hora, né? Como diz Guimarães Rosa, sapo não pula por boniteza, pula por precisão, né? Então eu estou tocando a vida, mas aquele medo que eu tinha, natural, né? Da morte, isso aí diminuiu bastante, graças a Deus. É interessante, né, que quando a gente nasce, a gente não tem uma consciência exatamente de quem é a palavra eu. Exatamente. E aí fazemos terapias e cursos, imersões, etc., para sermos esta palavra eu. Isso, né? Para resgatarmos o eu verdadeiro, né? O eu verdadeiro, né? A nossa autenticidade, a nossa essência. Né? E no final da história, o propósito é despedir-se do eu, desta personalidade, e nos reencontrarmos na totalidade, né? Exatamente. Eu acho que o objetivo... Tu te sente nessa etapa, Jairo? Eu estou nessa etapa de... Detalhe, o despertar, é você separar a mente e a consciência. A consciência está por trás aqui. Eu não sou quem eu penso que eu sou, quem eu acredito que eu sou essa consciência que está por trás. Despertar. Isso é o despertar. É um processo, né? Separação, sair da voz da cabeça para sair do falso eu para o eu verdadeiro. Isso é o despertar. Agora, iluminação, além disso, você transcender o ego, negue-se a si mesmo, Cristo falou, né? Negue-se a si mesmo. Você não parar de identificar com um falso eu ou ego, né, que a gente chama, e vir para o Deus verdadeiro. Então, eu estou nesse processo aí, nessa jornada. É um processo, né? É uma jornada. Tem gente que desperta subitamente. Eckhart Tolle, de um dia, uma noite, ele iluminou, despertou, né? Nós estamos num processo. Para mim é um processo, e cada dia mais se conectar com esse eu verdadeiro e menos com o falso eu, que é a máscara, a personalidade, né? Entendeu? Com a persona, né? Então, para mim, estou nesse processo. E cada dia mais firme nele. Né? E a meditação é um caminho para isso, né? Sair da voz na cabeça. Como é a palavra tempo para você? Você acredita nessa palavra? Tempo para mim é o seguinte, não acredito nessa palavra. Existe o real. O real é o agora. Só existe o agora. A vida é um eterno agora. Quando você viveu o passado, era agora. Quando você lembra do passado, é agora. Futuro, nunca ninguém chegou lá. Quando chegar, vai ser agora. Então, a vida é um eterno agora. E Deus só se encontra agora. Deus não está na saída nem na chegada. Ele está junto da gente no meio da travessia. Então, encontrar Deus é agora. O passado já passou. O passado você aprende com ele, perdoa. O futuro você pode planejar. Mas a vida é agora. A coisa mais importante que existe na face da Terra é aprender a viver presente. Aí você para de sofrer. Porque sofrimento rima com pensamento. Uma frase que eu até criei, eu cunhei, inspirado em Guimarães Rosa. Sofrimento rima com pensamento. Como é que você sofre? Pensando. Aqui agora, qual o sofrimento que tem? Nenhum. Nesse momento. Não tem nada. Agora você começa a pensar, preocupar, você começa a criar sofrimento. Não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com aquilo, no pensamento. Então, um grande aprendizado para todos nós, quem está ouvindo também, aprender a viver presente.
porque a vida é só agora. Tá? Passado é uma lembrança, mas você lembra dele agora. Quando você viveu era presente. Futuro você nunca vai chegar lá, quando chegar vai ser presente. Então aprender a viver presente para mim hoje é uma das coisas mais importantes da vida. Viver agora. No meio da travessia, na fenda do tempo, né? O agora é a fenda do tempo. Porque tempo é algo mental, tempo psicológico, passado e futuro. Mas na realidade só existe o agora, na minha percepção. Não sei o que você acha disso. Estamos nos inspirando, né? Juntos, crescendo juntos. Então a vida é esse rasgar-se e remendar-se aí do Guimarães Rosa, né? E de sofrer e amar ninguém se desafaz, né? Então a gente faz parte. E o sofrimento é uma maneira de você também sair do ego para tomar consciência e vir para o... Deixa eu te contar uma história do Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle é acho que quase todo mundo conhece, escreveu O Poder do Agora, né? Ele era um alemão, família alemã, pais e mães viviam brigando um com o outro. A vida da infância dele foi um inferno. Na adolescência ele sofreu bullying, abandonou os estudos. O pai se separou da mãe, mudou para a Espanha, ele acompanhou o pai. A mãe não aguentou ele. E aí ele aprendeu a falar espanhol, fez uns trabalhinhos, depois com cerca de 19, 20 anos, arrumaram um emprego para ele na Inglaterra, ele foi. E fez literatura, fez faculdade lá. E ele era um cara, e estava fazendo já um doutorado, acho que em Cambridge, mas era um cara que sofria. Ele tinha uma crença, tudo comigo dá errado. Então ele sofria depressão e ansiedade. Mas vivia naquela vidinha dela. Só tinha uma bicicleta, entendeu? O cara Durango. Morava num quartinho alugado. E um dia acordou de noite, sofrendo. Sentindo-se mal. Com vontade de suicidar. Aí ele se ouviu falando, eu não consigo mais conviver comigo. Então tem o eu, essa presença, consciência, e tem um umbigo, essa voz na cabeça, que eu posso chamar de falso eu. E aí ele entrou num estado de meio desespero e entregou aquilo. No outro dia ele acordou em paz e nunca mais perdeu essa paz. Hoje ele é um mestre espiritual, entendeu? Mora em Vancouver, no Canadá, e da retiro, eu fiz um retiro presencial com ele e uns 2 online. Então, a saída para o sofrimento é você conectar com o eu e não comigo, a voz na cabeça, o ego. Entendeu? Então, e foi um despertar súbito. A grande maioria das pessoas é uma jornada. Né? Então, é muito importante a gente, na minha percepção, viver presente. É um dos focos grandes da minha vida, conectado mais com esse silêncio dentro, com a essência e não com a voz na cabeça. Jairo, bom, ao longo aí de todos esses 51 anos, praticamente, né? O INAP, que tem a sede no Rio de Janeiro, foram muitos congressos, muitas aventuras da alma aí, né? Enquanto tu vinhas ascensionando a tua consciência, digamos assim, de algo mais mental e estrategicamente pensado na fala e na postura, etc., para algo mais do fenomenológico, mais do estado de presença, né? E nós vamos ter agora, e muito me honras com esse convite teu e da doutora Séries, vamos ter um congresso em Curitiba. Fala um pouco mais para nós sobre esse congresso. Em 2003, o INAP, né, nós criamos o Rio. Detalhe, só fazer um parênteses aqui. Depois de 25 anos de cardiologia, eu mudei, fiz uma formação em programação neurolinguística aqui no Brasil e fora do Brasil, e mudei de área. Passei a trabalhar com programação neurolinguística e hipnose ericksoniana. Isso aí em 98, mais ou menos, eu mudei. Então, nós criamos no Rio o INAP, o Instituto, em 93,
E aí teve um primeiro congresso em 2003 no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, teve 500 pessoas lá. E esse congresso foi crescendo, passamos por 10 capitais do Brasil, várias. E estamos no 22º congresso agora, e está sendo em Curitiba. E o ano passado nós criamos, eram 2 dias de congresso de PNL, criamos um dia de PNL e um dia de constelação sistêmica. Então, no dia 25 de outubro, teremos um congresso de latino-americano de constelação familiar sistêmica, e teremos no dia 26 um congresso, 22º, 23º Congresso Latino-Americano de Programação Neurolinguística. Teremos em Curitiba, né? E você vai ser um dos palestrantes, né? E então, nesse congresso, é um congresso bem prático. Todos os palestrantes focam trazer para a prática a neurolinguística e também a constelação. E também com esse viés da espiritualidade. A minha palestra vai ser PNL, Programação Neurolinguística, como ferramenta do espírito. Entendeu? Então, são vários palestrantes, né? E depois aí o site é www.constelacalepnl.com.br. Isso, nós vamos deixar aí na tela. Aí na tela, né? Vale a pena. Esse congresso é um congresso muito bacana e dá um crescimento nas pessoas, que cria um clima, né? Um ambiente de amorosidade, de elevação de nível de consciência. Bom, e a vida me alcançou também essa oportunidade, e há 27 anos me alcançou a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu chamo de traumatizados e super ou hiper traumatizados, né? O super traumatizado é aquele que de alguma forma não saiu ainda, né, do ambiente traumatizador, né? Então estarei lá oferecendo a minha jornada, recebendo a jornada de vocês e construindo juntos, né, com todos os que estiverem lá. Jairo, te convido a uma última mensagem, aquilo que te alcance do coração, para todos que estiverem aqui conosco, nos inspirando. Como uma... Eu vou pegar um pouco Guimarães Rosa, tá? Viver é um rasgar-se e remendar-se. Viver é um descuido prosseguido. Viver é plural, viver é etc. E o futuro? O futuro são respostas. E todo dia é véspera. E a aventura é necessária. No entanto, mais vale quem a amar madruga do que quem outro verbo conjuga. Porque o amor é que é o destino verdadeiro. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Guimarães Rosa. Obrigado, Jairo. Estamos aqui juntos conversando, né? E eu queria fazer uma pergunta para você inicial, bem ousada. Qual é o seu propósito de vida mais importante? Eu vou responder esta pergunta trazendo uma teoria. Eu quero me expor em algo mais prático. O meu propósito de vida é uma entrega absoluta à consciência de unidade, que, ao meu ver, é uma entrega absoluta a um movimento de Deus ou do Deus interior. Esta é meu propósito de vida. Para alcançar isto, eu vejo que eu preciso basicamente de 2 movimentos. Um é me colocar a serviço de todos. Então, os mais incluídos e os mais excluídos, ambos me interessam de igual maneira.
Quando eu estou numa universidade, dando uma aula, uma palestra, ou quando eu estou no consultório, ou quando eu estou num grupo, um retiro, uma imersão, internamente eu estou no mesmo lugar quando eu estou conversando com alguém que mora na rua, com alguém que está num regime prisional. Internamente eu estou no mesmo lugar. Porque isso me promove uma consciência de unidade. E eu me sinto, Jairo e todos que estão conosco agora, movido por um tipo de amor que não separa e que não pertence a nenhuma cultura humana. Simplesmente me move. E a outra maneira é me aproximar cada vez mais da minha humanidade. É não renunciar aos meus medos, às minhas tristezas, às minhas crenças, ao qual eu me limito, às minhas dores. É experimentar isso na carne, na terra. E gosto dessa imagem de São Francisco de Assis, quando ele se desnuda diante dos seus pais, simbolicamente ou de fato ele fez isso, né? O pai dele era um grande comerciante, né, de tecidos, né? Onde ele diz: vou viver a minha verdade. Eu pagar o preço disso, de não ser bem visto, no caso dele, pela sua cultura, pelos seus pais. Bom, foi preso, né? Porque deserdou numa das batalhas. Então, eu confio que esse é o meu caminho, me tornar cada vez mais humano. Bacana. Você me fez uma pergunta que eu vou fazer para você também. Quem é Deus para você? Uma pergunta bem, bem grande, né? Uma freira franciscana, aos 95 anos, me fez essa pergunta. Bauer, quem é Deus para você? Mais uma vez quero trazer algo teórico e trazer para a prática, né? Deus para mim é um mistério da unidade. Porque mentalmente, para mim, tudo está fracionado. Eu e aquela árvore que tem ali ao fundo, eu e essa terra onde eu moro, eu e você, está tudo fracionado, né? Então, para a mente é um mistério entender que existe a unidade. Para o espírito, é o óbvio. Né? Então, para mim, Deus é um mistério da unidade. De que forma eu mais me separo dessa consciência? Uma parte minha, Jairo, ainda tem uma grande dificuldade de entender que esse mundo que nós humanos aqui criamos realmente faz sentido. Essa busca, ao meu ver, insana por mais, esta busca egóica por competir, por ter, por ser, para mim não é uma coisa natural entender que isto é de fato real para mim. E ao mesmo tempo a minha consciência que me diz é assim onde eu estou, me convida a essa aceitação e essa rendição a esse corpo, a esse mundo que vivemos, né? Aqui no Brasil, por exemplo. Este desafio diário para mim, que é dizer sim ao que é na minha consciência, aos dilemas que eu vivo diariamente. Isto para mim também é Deus.
Então, como trouxe antes para ti, para nós, para mim confiar e me entregar mais na minha humanidade é mirar o simples, ainda que, se a vida assim o quiser, a minha rotina diária se torne cada vez mais complexa. Bacana. Agora, puxando para um assunto mais terreno, né? Você é um profissional da terapia, do ensino, né? E você trabalha com constelação familiar sistêmica, não é isso? Qual a essência do seu trabalho? Se você fosse, o meu trabalho consiste basicamente nisso. Qual a essência do seu trabalho? A constelação entrou há muitos anos na minha vida, quase 2 décadas, né? E eu ouvi de um colega seu, o médico Stefan Hausner. Ele disse assim na sua aula, umas primeiras palavras dele, aqui no Brasil: toda interpretação para a constelação familiar é uma mentira. E eu internamente pensei, bom, então eu vou me levantar agora e sair. Porque eu sou um profissional da psique, com fundamentos em psicanálise e psicodrama, e eu venho há muitos anos interpretando a psique humana. E esta frase, como é que eu vou dar conta dessa frase? E eu recebi ali de Stefan Hausner, ao qual faço também uma reverência, um grande presente, que é, ao me entregar ao presente, eu sou movido pelo fenomenológico, por um fenômeno que é o que me move, que move esta natureza, que é o que move o cosmos. E me tira do controle, da necessidade de controlar qualquer coisa. E que me convida a confiar mais em mim na vida. E a ser movido por o gostar de não saber. Então, uma das essências do meu trabalho, da psicologia e da constelação, é gostar de não saber. Uma frase que eu uso, que não é de Guimarães Rosa, mas é de Bert Hellinger. Eu e quem atendo somos juntos como o veleiro e o velejador. Ambos esperam pelo vento. Para onde esse vento vai nos levar? Então, cada vez que eu trabalho, eu estou muito perto desse vazio. Isto é um presente que cada uma das pessoas me dá. Porque juntos nos esvaziamos e somos levados. Depois eu me perco desse vazio, volto para o controle. No entanto, agora eu tenho a consciência de que é isso que eu quero. Então, o que fundamenta o meu trabalho é este vazio, é esta presença, e é esse instante simples de desfrutar de algo maior nos levando juntos. O movimento do espírito que o Bert Hellinger fala, seria mais ou menos isso aí? O que é o movimento do espírito para você? O movimento do espírito é uma rendição total. Porque no movimento do espírito é o único lugar onde realmente eu estou livre de mim mesmo. Você tira o ego da jogada, né? E esta é a questão. Eu sou encharcado de cultura. Tenho um histórico de dores. Tenho um histórico de defesas através do meu mental, do meu racional, das minhas crenças. Isto me faz humano. Isso. Né? Agora, se naquele instante de tão presente eu
eu me permita estar livre de tudo isso e ser movido por algo que eu não sei exatamente qual a direção e o propósito, para mim, este é o movimento do Espírito. E a cura na constelação? Fala um pouquinho, que a pessoa faz um processo e melhora, cura. Como é que dá essa cura para o cliente? Você, o terapeuta, ele conduz, o constelador, ele é o maestro da coisa, mas quem se cura é o cliente. Como é que dá esse processo? Nunca entendi muito bem. O mais importante é a consciência de que eu não sou o curador. Certo. E por incrível que pareça, eu também não sou aquele que busca a cura. Eu sou alguém que está ali, absolutamente presente. Eu sou alguém que também está recebendo o movimento do Espírito. Eu sou alguém, e a pessoa ao qual eu estou constelando, ou a pessoa ao qual eu estou atendendo como psicólogo, estamos juntos ampliando a consciência em alguma direção. Estamos integrando aquilo que não pode ser integrado antes. Estamos juntando as peças. O tabuleiro é um só. Estamos juntando as peças um do outro. Estamos saindo ambos do controle. E esse é o tipo de trabalho que eu faço no consultório, em grupo ou em constelação. Eu não controlo nada. Eu não movo nada. Eu me entrego. Como é o propósito desse podcast, eu me entrego ao profundo. Ela, ao meu ver, Jairo, a palavra cura, ela é muito poluída pela compreensão da cultura e do ego. Né? O que seria o ego, né? As nossas percepções mais identificadas com a matéria, com onde nós estamos, de onde nós viemos. Porque a palavra cura, ela é muito mais ampliada do que nós imaginamos. Então, para mim, eu miro nesta outra palavra. E entre eles, Bert Hellinger trazia frases e conclusões de constelação que ninguém entendia. Algumas pessoas, inclusive, se sentiam muito ofendidas. Como este famoso terapeuta termina este trabalho assim, me falando isso, ou nesse instante da constelação? E, ao meu ver, é justamente porque ele mirava esta cura que transcende. O que é esta cura que transcende? É onde não há mais divisões. Não há bem e mal. Não há o certo e o errado. Há um movimento de ascensão da consciência. Não há nenhuma fronteira. Então, cura, para mim, é este outro nível. Uma parte mística das tradições, né? Que é um movimento do espírito, essa conexão com o silêncio, com a sabedoria interna, né? Com a inteligência universal. Né? Isso. Bacana o trabalho. E nesse processo você também se cura. Exato. Né? Bacana. Interessante que a palavra místico, ela, quem sabe há milhares de anos, é uma palavra que já foi muito perseguida. Perseguida, né? Pô, muito perseguida. Muito perseguida. E pouca gente, nem todo mundo entende a palavra místico, né? Místico é essa conexão com Deus dentro, com Deus imanente e transcendente, né? Conexão com esse silêncio dentro, com essa totalidade que às vezes é um vazio, né? Okay. Eu miro essa palavra. Tornar-se um místico, ainda que essa palavra provoque ondas de curiosidade, amor e ódio. Isso.
Mas esta, para mim, é uma das palavras mais interessantes de compreender aquilo que mais me interessa na vida, que é crescermos juntos, ascensionarmos juntos, passarmos por esta etapa humana, com todas as atribulações, Isso. com todas as dores que ainda nós, seres humanos, precisamos tomar consciência e encontrar uma sabedoria que possamos transpor a dor como um caminho. Quem sabe um a um, um a um, um a um. E dizermos sim ao que é. E a energia que move tudo, né? Inclusive na constelação, movimento, é o amor, né? As leis do amor, as 3 leis da constelação. Interessante, né? E o amor é a energia da evolução da consciência, né? Tem uma frase do Teilhard de Chardin, que é um místico jesuíta, que diz o seguinte: um dia, depois de dominarmos as energias dos ventos, das ondas, das marés e da gravidade, dominaremos as energias do amor. E então, pela segunda vez na história da humanidade, o homem terá descoberto o fogo. Então, o amor é que faz toda a diferença, não é isso? E na ascensão da consciência, o amor maduro é aquele que não divide qualquer coisa. E se nós pegarmos o aspecto psicológico disso, é aquele que não divide pai e mãe dentro de si. Pai e mãe estão em unidade dentro de mim. E se pegarmos o ponto de vista sistêmico, a família materna e paterna está em unidade dentro de mim. E se nós ampliarmos a consciência e olharmos para o todo, a família humana está em unidade dentro de mim. Então, eu, como uma parte do sangue humano, já não mais me interessa qualquer guerra, porque eu sou o todo. Exatamente. Bonita. Boa. E agora, para concluir, qual a mensagem que você deixaria para os nossos ouvintes que nos ouviram nesse tempo? Qual, em termos, falamos de muita coisa, falamos do amor, falamos da elevação do nível de consciência, da presença, da família, do espírito, né? Qual que seria uma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos, quem ainda está nos ouvindo? Nesse instante aqui, nesse estúdio, está entrando um sol. Esse sol ilumina mais esse estúdio e por alguma razão nós escolhemos deixar abertas as janelas para que vocês pudessem também se integrar com toda, entregar também com toda a natureza, né? E esse sol também traz calor. Eu penso que o amor, a compaixão, a sabedoria que cada um de vocês, assim como nós estamos sentindo aqui, Jairo, que cada um de vocês receba neste exato momento da sua vida uma onda de amor, de compaixão e de sabedoria. Que tudo isso se transforme em confiança e esperança num mundo interno cada vez melhor. É assim que nós vamos colaborar para um mundo externo que, em algum momento, encontrará outros recursos de coexistência. E todo este projeto, Jairo, de estar aqui contigo, deste podcast, tem esta intenção de que o amor, a sabedoria e a ampliação de consciência lance sementes de um ser humano capaz de viver melhor consigo mesmo. Ok, muito bom. Ok, obrigado então pelo seu convite, né?
E essa conversa nossa aí foi bem espontânea, né? E foi o que foi. Obrigado, Jairo. Obrigado. Imensamente obrigado. Obrigado. Jairo Mancilha, que também está lançando mais um livro, 5º livro, 5º livro, assim. Travessias. Grande abraço e nos encontramos Obrigado. no nosso próximo episódio.